Cristo está em tudo, Cristo preenche tudo e Cristo está acima de tudo. Tudo foi feito por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo converge a Cristo. E Jesus não cabe na compreensão humana. Jesus não é definido pela racionalidade humana. Nada é capaz de conter Jesus, porque Jesus não é um conteúdo acadêmico, ele não é um conceito filosófico. Jesus ele não é uma ideia. Jesus é Deus encarnado, um Deus que se fez homem. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Nós estamos hoje encerrando a série Os 7 Milagres do Evangelho de João. E é muito interessante nós encerrarmos esta série num dia como o de hoje, onde nós celebramos o Natal. Culturalmente, nós celebramos o nascimento de Jesus. E quem acompanhou aqui a série sabe que o foco principal de João contar os seus milagres e contar os sinais no seu livro é apontar a Cristo. Isto próprio João disse em João capítulo 20, verso 31, quando ele escreveu dizendo aos seus leitores que os milagres do seu livro eles foram escritos, selecionados, para que creiam que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, tenham vida no seu nome. Aliás, no capítulo 1, verso 3, no seu livro, João também disse que tudo foi feito por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando João diz isto, ele quer dizer que tudo converge a Cristo. Tudo começa nele, tudo termina nele, tudo é para ele e por ele. Por isso nós rendemos a ele glória. E é partindo deste princípio que nós precisamos pautar, fundamentar a nossa fé em Jesus. Jesus deve ser o centro, o foco principal da nossa espiritualidade. Jesus tem que ser o centro, a centralidade da nossa fé. Eu falo de João, mas Jesus não foi o centro apenas do livro de João. Jesus é o centro de toda a Escritura. João ainda vai até mais longe, porque para João, Jesus é maior que a própria Bíblia, maior que a própria Escritura. Parece até maluco dizer isso, mas não é. Em João capítulo 21, verso 25, João escreveu que se todas as maravilhas que Jesus fez fosse contada em livros, não haveria lugar, não caberia em todo o mundo um lugar, prateleiras para armazenar os registros das maravilhas que o Senhor Jesus fez. Claro que João está usando aqui uma linguagem hipérbole, isto é, uma linguagem exagerada. O que João quer dizer para nós é que Jesus não cabe na compreensão humana. Jesus não é definido pela racionalidade humana. Nada é capaz de conter Jesus. Porque Jesus não é um conteúdo acadêmico, ele não é um conceito filosófico. Jesus ele não é uma ideia. Segundo João, Jesus é Deus encarnado, um Deus que se fez homem. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E João faz questão de exaltar a grandeza de Cristo e exaltar a pessoa divina, a natureza divina de Jesus. Por isso que o termo usado no livro de João para milagre é sinal. Aliás, se você quiser entender um pouco sobre o conceito sinal no Evangelho de João, assiste o primeiro capítulo dessa série que está no nosso canal. Então, João chamar milagre de sinal é porque ele escreve o seu livro com o dedo apontado para Jesus. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou contando estas histórias, a minha narrativa dos milagres, na realidade, é para indicar, para apontar a Cristo. Ele conta os milagres, mas ele diz, olhem para Jesus. Ele narra os sinais, dizendo, estes sinais sinalizam o Cristo, o Filho de Deus. E não foi só João que fez isso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e 12 de sua carta, ele também vai trazer para nós
esta mesma ideia na sua narrativa, onde ele descreve os heróis da fé e os seus feitos. No capítulo 11 de Hebreus, o escritor aos Hebreus ele cita Abel, Enoque, Noé, Moisés, Davi, Abraão, né, como já disse. Mas no capítulo de número 12, ele vai mudar o foco. Ele vai dizer que o foco não eram eles. Ele vai afirmar agora no capítulo 12 que o foco é Jesus. No capítulo 11, ele traz a narrativa de aqueles homens venceram pela fé, conquistaram, foram mártires, mas no capítulo 12 ele diz, tirem os olhos dele, olhem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então toda a vida dos homens do Antigo Testamento também apontava para Cristo. Viu? Como tudo começa nele e como tudo termina nele. Então, João ele segue esta mesma ideia no seu livro, essa mesma lógica no seu livro. Nada do que João escreveu é um fim em si mesmo, tudo aponta para Cristo. Embora os milagres sejam importantes para a edificação da nossa fé, os milagres não são fundamentais da nossa fé. O fundamento, a base da nossa fé é Cristo. Nós cremos numa pessoa. Foi o que Paulo disse na carta aos Efésios no capítulo 2, verso 20. Lembram quando ele disse, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tendo, olha o que Paulo diz, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Pedra angular significa que Jesus é o início. É onde tudo começa, é onde tudo é sustentado. Onde tudo é construído a partir dele. E é esta a proposta de João nas suas narrativas. Revelar Cristo, manifestar Cristo, exaltar Cristo como um Deus encarnado. É isso que João faz. Então, gente, a transformação de água em vinho, a cura do funcionário de um rei, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação de pães, o Jesus que andou sobre as águas, a cura do cego de nascença, ou também, inclusive, a ressurreição de Lázaro no capítulo 11, que foi o nosso último encontro que nós tratamos sobre isso, todos estes milagres não eram para focar o poder de Deus. Todos esses milagres eram para manifestar o Filho de Deus. João não quer revelar um atributo de Deus, uma característica de Deus. Não, João quer revelar uma pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. Vejam como é interessante a construção da narrativa de João. Vocês querem ver? O primeiro milagre é um casamento. Para quê? Para revelar que Jesus é o noivo que veio providenciar a união com a sua noiva, a igreja. E que a aliança desta união é eterna, não acaba. Por isso que o vinho que acabou, a água é transformada em vinho. O vinho acabou, mas Jesus providencia para que a aliança, a festa de casamento continue. O segundo milagre é a cura do filho de um oficial romano. Para que ele contou isso? Para revelar que a fé não é exclusiva dos judeus e que esta crença judaica é equivocada. Jesus cura o filho de oficial de um romano para dizer que ele veio para todos os povos. O terceiro milagre de Jesus, por exemplo, é o milagre da cura do paralítico no tanque de Betesda. E o detalhe é que a cura acontece num sábado. Qual era o propósito? Revelar que Jesus é Senhor de tudo. E que a paralisia da religião não pode impedir o trabalhar, inclusive no sábado. A religião não pode querer dogmatizar o comportamento de Deus. Deus trabalha o tempo todo, foi o que Jesus disse. Eu trabalho e meu Pai também trabalha o tempo todo. O quarto milagre é a multiplicação de pães e peixes. O propósito deste milagre, como a gente já tratou aqui, revelar Jesus como o pão vivo que desceu do céu. E este Jesus é o pão compartilhado, que veio do céu. E o texto diz que sobrou 12 cestas. Sobrou? Por que a sobra?
João conta para revelar que a sobra é a manifestação da abundância da graça de Jesus. Tem pão para todos e quem quiser chegar ainda sobrou pão. Lembram do quinto milagre? Jesus andando sobre as águas? O que João queria revelar? Que Jesus é o nosso companheiro na adversidade e que devemos confiar no quê? No milagre? Não, nas suas palavras. O sexto milagre é a cura do cego de nascença. E o propósito deste milagre é revelar a graça que superabundou sobre o pecado. Porque os discípulos perguntaram, quem pecou? Ele ou seus pais? Aí Jesus disse, não, ninguém pecou. Este moço está assim para que a glória de Deus seja manifesta. Isso vai dizer que Jesus quer nos ensinar, com essa narrativa, de que Jesus veio para abrir os olhos dos homens, que ficaram cegos pela religião e pelo pecado. Então Jesus veio para que todos vejam a luz e encontrem nele vida eterna. E o sétimo e último milagre não poderia ser senão a ressurreição de Lázaro. João vai encerrar dizendo que Jesus é a ressurreição e que pela fé nele os homens receberiam vida eterna. O primeiro milagre de João é um casamento, aliança com a igreja. O último milagre de João, ressurreição de Lázaro, dizendo que mesmo que a igreja passe pelo momento da morte, ela não ficará lá, porque ele é a própria ressurreição. Por isso que ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno aqui, a tradução, poderia ser Hades, ou melhor, sepultura. Era Jesus dizendo que a morte não prevaleceria contra a sua igreja. Percebe como João centralizou toda a sua narrativa em Jesus Cristo? Pois é, gente. O Evangelho é cristocêntrico. O Evangelho é cristocêntrico. Mas não é só o Novo Testamento que eu estou falando. Quando eu falo do Evangelho, eu falo do Evangelho num todo. Claro que o Evangelho foi revelado no Novo Testamento, mas o Evangelho também estava no Antigo Testamento. Então, toda a Bíblia, a proposta é revelar Cristo. Mas, Helter, no Antigo Testamento não tinha Cristo. Cristo não tinha nascido. Sim, pessoal. Mas nós precisamos aprender a ver Jesus em tudo. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele está lá no começo. Quando tudo foi criado, estará na eternidade, onde tudo será consumado. Então nós devemos ler o Antigo Testamento tendo Jesus como dizem alguns, e eu concordo com essa fala, como a chave hermenêutica. Isso muda toda a nossa compreensão do Evangelho e da Bíblia. Mas, pastor, o que é hermenêutica? Para quem não sabe, hermenêutica é uma ciência, que é um método que se usa para interpretar um texto, inclusive o texto sagrado. Então, o método que eu uso para ler o Antigo Testamento não é o judaísmo. Eu leio o Antigo Testamento com os olhos de Jesus. Jesus é o método da minha interpretação. Então, tudo que vejo, tudo que leio, tudo que nós vamos encontrar nas Escrituras, Cristo está lá. Vocês querem ver um exemplo? Eu vejo Cristo na narrativa quando Abraão foi ao Monte Moriá sacrificar o seu filho Isaque. Vocês lembram dessa história? Quando ele está para sacrificar o menino, Deus intervém e diz, Abraão, não faça isso. E quando Abraão levanta os olhos, olha para o lado, tinha um carneiro amarrado pelo chifre para ser morto no lugar de Isaque. Cristo está aqui, ó. Sabe por quê? Porque Jesus é o cordeiro que substituiu o homem no Monte Calvário. Olha Cristo na história de Abraão com Isaque, seu filho, no Monte Moriá, no dia do sacrifício. Quer um outro exemplo? Moisés. Moisés é enviado por Deus para descer ao Egito e libertar o povo do quê? Da escravidão. E Cristo fez isso, Cristo está aqui também. Porque Jesus veio ao mundo para libertar o homem também da escravidão. Lá no Antigo Testamento, nos tempos de Moisés, era libertar das mãos de Faraó. Mas aqui em Cristo é libertar da força do pecado. Percebe que até em Moisés Cristo está? No livro de Jó eu vejo Cristo. Vocês lembram que Jó tinha tudo, perdeu tudo, adoeceu, enfermou-se e só recebeu os bens em dobro de volta? O texto vai dizer, depois que ele intercedeu pelos seus amigos. Eu vejo Jesus aqui, em Jó também.
Quer ver? Jesus tinha tudo, estava na glória. Ele abre mão de tudo para vir para a terra. Então ele deixa tudo para trás. E se enfermou por causa de nós. Por causa do nosso pecado. E só depois de interceder por nós na cruz, olha o paralelo com Jó. O texto bíblico vai dizer que Deus o exaltou e deu a ele um nome que está sobre todo nome. Devolveu tudo de volta. Olha que extraordinário as Escrituras. Vocês lembram do profeta Ageu? Quando o profeta disse para o povo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vocês lembram disso? A gente pensa que a glória aqui é a bênção que nós vamos receber. Ou o nosso milagre. Eu vou receber algo muito maior do que eu já recebi anteontem. Mas não. A glória da segunda casa não aponta para mim. A glória da segunda casa aponta para Cristo. O Adão que pecou é a primeira casa. Nós somos a primeira casa. Jesus é a segunda casa, a maior glória. E Paulo chama Jesus de segundo Adão. Vocês estão entendendo o paralelo? Jesus está no Antigo Testamento. Então Cristo preenche tudo. Cristo está em tudo. E Cristo está acima de tudo. Cristo está em toda a Escritura. Tudo que nós vemos e olhamos é Cristo. Por isso que nós celebramos o nascimento de Jesus. Então por isso que nós também o rendemos glória e louvor para todos sempre. Amém. Gente, é Natal. E nesses dias comemorativos, as discussões se cristão pode ou não pode celebrar Natal. Pode montar árvore ou não pode montar árvore. É pagão ou não é pagão? Na verdade, gente, isso pouco importa para nós. Até porque, se formos estudar a história natalina, há muita especulação, muita informação desencontrada. Então, não tem por que a gente entrar nesses detalhes. Então, sempre que alguém me pergunta, me questiona sobre isso, eu digo o seguinte: não se preocupe com isso, não. Natal é para nós celebrarmos a comunhão da família. Então, se alguém te perguntar assim, por que você monta a árvore de Natal? Por que você põe aqui, ó, põe luzinhas? Por que você faz isso? Aí você responde, porque Jesus floresceu na minha casa e iluminou o meu lar. Olha aí que resposta extraordinária. Ah, mas isso não é Natal, Elter. Não é Natal. Qual é o problema? Então por que você então, além de fazer a árvore, pôr luzinha, ainda faz ceia de Natal? Aí você responde, porque Jesus me ensinou a vivermos em comunhão e partilhar o pão. Natal é isso, é sentar à mesa com a família, é repartir o pão e não é cada um traz um pratinho, a gente se reúne, não falta para ninguém, não pesa para ninguém. Esta ideia não era para ser só no dia 25 de dezembro, isso era para ser todos os dias. Teriam que acontecer natais todas as semanas, para que possamos nos reunir, cada um trazendo o seu pratinho, dividindo o pão. Isso é Natal. Pronto, vocês estão entendendo? Mas alguém ainda pode dizer, mas isso não significa. O que está dizendo aí não é o que é o Natal na realidade. Mas sabe o que nós vamos responder? Não tem problema. Eu vejo Jesus em tudo. Eu vejo Jesus no pratinho que a tia trouxe, no refrigerante que o primo trouxe. Eu vejo Jesus nos abraços, nos Feliz Natal, nos companheirismos, no partir do pão, no prato. A gente vê Jesus em tudo. Vocês percebem como a perspectiva muda quando nós olhamos a vida na perspectiva de Cristo? Então foi isto que João nos ensinou a fazer no seu livro. Ele escreve os milagres, mas não para falar do Lázaro, ou do cego, ou do paralítico, ou do vinho, não. João escreve, repete milagre, repete os sinais, e vai contando os sinais, e vai dizendo o que Jesus fez, mas na realidade ele está fazendo aquilo e construindo a ideia, apontando sempre para ele, a pessoa de Jesus, e a comunhão que ele tinha com os homens na terra, e o porquê que ele veio. Gente,
Nós estamos precisando de uma espiritualidade menos ritualista e dogmática. E precisamos buscar em Deus uma espiritualidade com mais amor e com mais Cristo nas nossas vidas. Então, pessoal, neste Natal, celebre Cristo. Isso, festeje, celebre a família, agradeça pelo pão, faça os amigos secretos, amigo oculto, como você chamar aí na sua cidade. Sim, fique com os amigos, passe a madrugada mesmo, brincando, contando prosa e falando sobre o Evangelho. E, enfim, gente, vamos celebrar, é Natal. E o Natal, esse espírito natalino nos traz essa consciência para nós que conhecemos o Evangelho. Tudo é Cristo, tudo é para Ele. E se tudo é para Cristo, tudo é para o nosso irmão, tudo é para o nosso próximo. Então, neste Natal, permita que a fé em Jesus se renove mais uma vez no seu coração. Aceite Cristo, viva Cristo, seja um Cristo. E o seu Natal, que a reunião da sua família seja um culto que celebre a pessoa de Jesus. É só isso que o Evangelho nos pede. Amém? Eu desejo a você, a toda a sua casa, toda a sua família, um Feliz Natal e boas festas em Jesus. E que em 2022 seja um ano inteiro natalino. Que 2022 seja um ano inteirinho de celebrações, de comunhão em Jesus, de muita comida na mesa, de muito pratinho compartilhado. Esse é o meu desejo para você, em nome de Jesus. Feliz Natal!